Fala pessoal, aqui quem vos fala é Mário Pisani e hoje eu vou trazer para vocês aqui análise técnica de um jeito diferente. Junto com o Price Action, a gente vai unir ali aquelas oscilações de preço e entender melhor em quais circunstâncias podemos entrar ou não dentro de um determinado aí ativo ou fazer ali o determinado trade. Venha comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais ali sobre o Price Action junto com a análise técnica. Então vamos lá pessoal, olha só, para você tá vendo os movimentos aí do mercado, né? Então, a gente atribuindo aí o Price Action junto com a análise técnica, a gente tem que lembrar do princípio. O princípio aí são as ondas de Elliott. As ondas de Elliott é o que está regindo ali todos os movimentos de preço dentro do mercado. Então, são as ondas de impulso, correção, que fazem ali onde a gente possa determinar algumas regras para a gente poder estar entrando dentro das operações. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, pessoal, a gente sabe que o mercado se move por ondas. Então, ondas impulsivas e ondas corretivas, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 nas ondas de Elliott, as ondas maiores de impulso, e ABC, que são as ondas de correção ali das ondas de Elliott. Sem contar que dentro das ondas 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem as correções aí das ondas 2 e 4. Agora, como que isso pode ajudar a gente dentro do day trade? Eu vou passar algumas coisinhas, além de algumas regras, e isso vai ajudar a gente muitas vezes. Olha só, primeira coisa, olhar para o dia anterior, muitas vezes, não vai ajudar a gente a definir essa tendência. Então, a gente tem duas circunstâncias, por exemplo. Vamos supor que o dia anterior, ele terminou aí numa movimentação mais lateralizada. Essa movimentação de lateralização, que a gente olha ali como um retângulo, ok? A gente pode dar um nome para ela aí, quando ela tiver o rompimento, de breakout. Então, a gente pode marcar ali a sua máxima e marcar a sua mínima. A partir do momento que a gente tem a quebra desse breakout, e aí ele começa a definir a tendência, então o mercado ele começa a produzir uma onda de impulso. Essa onda de impulso, a gente já vai claramente olhar para ela como um princípio de uma onda 1. Então a gente posteriormente pode ter a onda 2, onda 3 e assim sucessivamente. A gente pode ter ondas 4 e onda 5. O nosso foco vai estar sempre aqui na onda 1, 2, 3 desse princípio aqui das ondas de Elliott. Eu já posso aqui estabelecer uma regrinha base pro dia a dia, que é o seguinte: o breakout, que é esse movimento de congestão que é construído no gráfico, a gente pode dizer que ele aqui, pessoal, tá? Ele serve como um reset das ondas de Elliott. Não me importa muito o que tem do movimento anterior, mas a partir do momento que eu tô vendo um breakout no gráfico, eu já sei que essa movimentação, assim que ela tiver a quebra da sua resistência ou do seu suporte, ele vai tender a sair nas ondas de Elliott. Assumindo, por exemplo, que isso aqui é o dia anterior, assim que tiver a abertura do dia atual, eu preciso ter a quebra ali da máxima e mínima ali deixada nas últimas horas do pregão anterior para fazer a definição da onda 1, 2, 3. Esse pode ser um jeito aí que o mercado possa trazer a sua abertura. Outro jeito seria até você ter essa movimentação de congestão ali no fechamento anterior, só que na abertura do mercado ele já abria aí com um gap de alta, um gap de baixa, já definindo um padrão de tendência. E nesse caso, esse padrão de tendência é ali que a gente vai definir com essas movimentações com ondas com máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior. Vou passar aqui algumas regras para a gente estar definindo essa onda 1, 2, 3. Primeira regra que a gente pode ficar de olho dessas movimentações. Eu tenho aqui, ó. Eu preciso, depois de uma quebra de um range, ou assim que o mercado abre, se ele já abrir até numa definição de tendência, aguardar de 3 a 5 candles para definir a tendência. O que isso significa? Que a gente está esperando um candle, 2 candles, e a partir do segundo candle aqui, já pode ser até a partir do segundo ou do terceiro candle, o mercado ele tem que estar produzindo aí a nossa regra número 2, que é os candles de impulso tem que ter máxima e mínima maior ou menor que o candle anterior. Então nesse caso eu tô falando que a máxima desse candle atual é maior do que a máxima e a mínima do candle anterior. A máxima e a mínima maior que a máxima e a mínima anterior, e assim sucessivamente. A partir daqui eu consigo definir uma tendência dentro do mercado. Pelo menos 2 candles seguindo a regra de máxima e mínima anterior. A partir do segundo candle do dia, eu já posso estar definindo essa regra aí de impulsão no mercado para definir isso aqui como uma onda 1. Depois, posteriormente, aí a gente já vem
com a regra de correção. A regra de correção diz o seguinte: pelo menos um candle com máxima e mínima menor ou maior que o candle anterior. Então, eu preciso aqui ter a correção do ativo e ela me produzir pelo menos um candle onde tenha a sua máxima e a sua mínima menor que o candle anterior. A partir daqui, eu já consigo definir isso aqui como uma onda de impulso e uma onda de correção número 2. Os candles de correção, eles não podem ser muito grandes. Essa é a regra número 5. Geralmente, quando você tem as ondas de impulso, elas têm um determinado tamanho, esses candles, e os candles de correção, eles tendem a ser menores. Quanto menores forem esses candles, melhor. Tá? Depois, a gente vai para a regra número 6. A correção não pode ultrapassar mais do que 50% da retração anterior. Isso significa que essa onda que eu tenho aqui de movimentação 1, que está se formando aqui, 50% dela, eu não posso ter uma correção que ultrapasse mais do que 50% dessa retração anterior. E nesse caso aqui, a gente já começa a ter, então, 2, provavelmente o mercado vai querer sair numa onda 3 a partir do momento que ele combinar com a nossa regra 7, que é a média deve estar alinhada com a tendência. E aí, se eu tenho a produção de um candle que pode ser, por exemplo, um engolfo, um martelo ou o que seja, um padrão de evento de candles aqui, eu já posso estar saindo aí pela sua movimentação, seguindo a partir de uma onda 3 de Elliott. Essas 7 regras, elas vão definir aí pra gente a movimentação de impulso, correção e saída para a onda 3 numa movimentação de Elliott. Eu estou observando, por exemplo, o dia, né? Então o pregão abriu às 10 da manhã, no caso do mercado à vista, ou às 9 no mercado futuro. A primeira coisa que eu tenho que olhar para o gráfico é, eu tenho que saber se tem uma congestão no dia anterior. Se tiver uma congestão, eu marco essa congestão. A partir do momento que ela quebra essa congestão ali no dia atual, eu tenho que esperar pelo menos 2 candles produzindo máxima e mínima maior que o candle anterior. Posteriormente, uma correção com um candle com máxima e mínima menor e posteriormente aí fazendo a movimentação de impulsão. Ele quebrou o range anterior. Esse range a gente chama de breakout. Breakout seria o reset de uma tendência de Elliott e agora aqui ele inicia um novo ciclo de ondas de Elliott no intraday. Para o intraday, isso fica extremamente fácil. Para um gráfico contínuo, que é o caso do gráfico diário, já é um pouco mais difícil. Eu tenho essa situação ou eu tenho uma situação onde o dia ele vai abrir simplesmente com um gap de alta, um gap de baixa, e aí eu vou olhar para ele, esperar essas 2 barras ou 3 barras que produza sua máxima e mínima maior que o anterior, a correção com uma barra que produza sua máxima e mínima menor que o anterior e saia a favor da tendência, sendo que a correção não pode ser 50% da pernada 1, né, que ele está movendo aqui para nós. Mesmo quando ele sai do range, você vai pegar a mínima da onde ele saiu do range e marcar os 50%. Aqui no caso do primeiro candle do dia, você já vai marcar os 50%. Ele tem a movimentação de impulso, correção, saída dessa movimentação. Eu posso ter ele num movimento mais limpo ou ele saindo num movimento mais sujo. E aí eu defini as ondas 1, 2, 3 aí de Elliott. Esse 1, 2, 3, como a gente pode ver, é muito mais fácil aí da gente identificar no dia a dia. Ele é muito mais plausível de acontecer e acontece com muito mais frequência. Aonde complica é quando a gente fala de uma onda 4 e 5. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas temos também algumas regras que a gente pode estar definindo para a onda 4 e 5. E se você quiser saber mais sobre as regras aí para onda 4 e 5, deixe nos comentários, eu faço um vídeo para vocês ali mostrando mais sobre as regras da onda 4 e 5 para você estar trabalhando no dia a dia. Valeu, pessoal! Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar aqui o que vocês acharam. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.